Aleluias. Queridos, recebam todos a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pega aí a tua Bíblia. Ou o teu dispositivo e liga aí no aplicativo da Bíblia. Localize aí Marcos, capítulo 4, a partir do verso 35. Marcos, capítulo 4, a partir do verso 35. É um texto conhecidíssimo, uma passagem que sem dúvidas você já ouviu falar, mas a palavra do Senhor é sempre nova, sempre atual, e embora seja um texto conhecido, eu não tenho dúvidas que o Senhor continuará falando aos nossos corações. Quero aqui agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade maravilhosa que Ele concede a cada um de nós de adentrar pelas portas da casa dEle, com um propósito maior, qual? Adorar e bendizer aquele que vive e reina para todo sempre. Agradecer aos pastores dessa casa. Gente, me sinto à vontade. Tem lugares que a gente vai, que a gente fica um pouquinho engessado, aquela formalidade toda, mas aqui não tem isso, e isso é maravilhoso para que a gente flua na presença de Deus, porque eu tenho aprendido algo. Para que o Espírito Santo fique à vontade, primeiro nós precisamos ficar à vontade. Então se desfaça dos personagens, das máscaras, e seja você na presença de Deus. Dessa forma você vai experimentar de Deus como nunca você experimentou antes. E esse ambiente aqui é muito propício para que você não desempenhe um papel, um personagem, mas que você seja o filho, a filha de Deus. Para que então Deus se manifeste de uma forma especial na tua vida. E eu quero tão somente aqui ser um instrumento de Deus para o teu coração, baseado nessa palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração. Marcos, capítulo 4, verso 35. Quem achou diz amém? Amém. Diz a palavra do Senhor: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento. Repita comigo: grande. E subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. De novo, repita: grande. E disse-lhe: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor. Repita comigo: grande. E diziam uns aos outros: mas quem é esse, que até o vento e o mar lhe obedece? Pode se assentar. Queridos, quando eu leio a Bíblia, eu sou aquele leitor bem curioso. Gosto de fazer pergunta para o texto. É uma forma que eu entendi de extrair o máximo de lições, de informações, de aplicações para a minha vida.
Não gosto de ler um texto de qualquer jeito, mas eu gosto de ler com atenção, com vagar. E quando eu me deparei com esse texto, conhecidíssimo, da mesma forma eu fiz perguntas. Fui investigar, para que eu entenda aquilo que Deus quer falar através dessa passagem. Na sua Bíblia está escrito: Jesus acalma a tempestade. E esse relato, ou esse episódio, foi narrado por Marcos, mas também foi narrado por Mateus, e também foi narrado por Lucas. É a mesma história, é o mesmo episódio, narrado por 3 óticas, por 3 pessoas. É a mesma coisa que acontecer um acidente e 3 pessoas olharem para o mesmo fato, só que de perspectivas diferentes. É o mesmo acidente, mas pelo fato de cada um estar em um lugar, cada um vai contar detalhes que o outro não conta, porque são óticas diferentes. Quando você vai ler um relato dos evangelhos, tenha isso em mente. Leia a versão de Marcos, leia a versão de Mateus, leia a versão de Lucas. Assim você vai ter uma compreensão maior daquilo que o texto está querendo te passar. Quando a gente se debruça diante dessa passagem, é importante a gente ressaltar, pastor, que para que a gente entenda uma passagem, é necessário a gente entender o contexto em que ela está inserido. Daniel, eu não sei o que é contexto. Basicamente, contexto são os versículos anteriores e os versículos posteriores que aquela passagem está inserida. E quando eu comecei a ler essa passagem, eu voltei um capítulo, voltei mais um, e eu percebi e entendi o porquê que esse episódio aqui aconteceu. Jesus, ele está curando, libertando, ensinando. A sua fama está crescendo em Israel. As pessoas estão ouvindo falar que o filho de José, o filho de Maria, o carpinteiro, está peregrinando nas aldeias, está curando, está expulsando demônios, está ensinando com autoridade, com graça. Logo os enfermos, aqueles que necessitavam de cura, logo começaram a querer estar perto de Jesus, querer estar aonde ele estava. Logo a fama de Jesus começou a crescer, a multidão começou a ir atrás dele. Aí Jesus olha para os discípulos e diz: tenha sempre um barquinho preparado para mim, para que essa multidão que está vindo atrás de mim não me comprima, não me aperte, mas que o relacionamento que eu tenha com ela venha a ser produtivo. Então eu vou subir no barco, ficar sobre as águas, e que eles fiquem na areia, para que quando eu falar, para que quando eu ensinar, eles possam ouvir claramente aquilo que eu tenho a dizer. E quando eu olho para esse cenário dessa passagem, é justamente isso que está acontecendo. Jesus está em cima do barco, na beira da praia, e a multidão está na areia, ouvindo aquilo que Jesus tem a dizer. Mas quando a gente volta um pouquinho, a gente percebe que Jesus, antes de lidar com uma multidão, ele escolhe os seus discípulos, ele escolhe os seus seguidores. Aí Marcos capítulo 3, no versículo 14, vai dizer que Jesus escolheu aqueles que ele quis, vieram até a ele com o propósito de estar com ele e depois os mandar a pregar.
Isso aqui, gente, já é uma aplicação para mim e para a tua vida. Eu vou um pouquinho devagar para que a gente atente para aquilo que Deus quer falar nessa noite. Jesus chamou os discípulos, aquele que ele quis, vieram a ele. Para quê, pregador? Primeiro, para que estivesse com ele, depois os mandasse pregar. Pregador, o que a gente pode aprender já nessa introdução, nessa passagem? Primeiro, que não são os discípulos que escolhem a Jesus. Não, é Jesus quem escolhe os discípulos. Não foram os discípulos que se movimentaram, que tomaram a iniciativa de ir até Jesus e dizer: me escolhe, me elege. Não, Marcos 3,14 diz que é Jesus quem vai até os discípulos e os chama. Logo, o chamado não nasce no coração de quem é chamado. O chamado nasce no coração daquele que chama. A iniciativa ou o primeiro movimento não é de quem é chamado. A iniciativa ou o primeiro movimento é daquele que chama. É por isso que Jesus disse: não fostes vós que escolhestes a mim, mas foi eu que escolhi a vós. O que eu quero dizer para vocês já aqui nessa aplicação é que o chamado que Deus tem na tua vida, o ministério que o Senhor quer te confiar, não é produto da tua mente, não é criação do teu coração. Você é uma escolha de Jesus, você foi eleito por Jesus, e isso partiu exclusivamente dele. Se você está aqui hoje e você deseja o chamado, você almeja o ministério, é porque primeiro Jesus já colocou isso dentro do teu coração. Porque isso não nasce da tua mente, isso não nasce do teu coração. É Jesus quem tomou a iniciativa de te escolher, que colocou dentro do teu coração o desejo, o anseio pelo chamado que Ele tem na tua vida. Então, o chamado não nasce no coração de quem é chamado. O chamado nasce no coração daquele que chama. É por isso que Marcos diz que foi Jesus que os chamou. Vieram a Ele. Aí a pergunta que eu faço para o texto, estudando essa passagem, é: Jesus, entendi que é o Senhor que chama, entendi que a iniciativa vem de Ti, e entendi que não fomos nós quem escolhemos o Senhor, mas foi o Senhor quem escolheu a nós. Já entendi isso, mas eu tenho mais uma pergunta: qual é o critério para o Senhor ter me escolhido? Qual foi a causa para o Senhor olhar para mim, olhar para Ele, olhar para ela e dizer: vou escolher, vou eleger? O Senhor viu em nós alguma formosura? O Senhor por acaso viu em nós alguma beleza? Para o Senhor nos escolher, nos eleger para o chamado, para a missão, para o ministério, o Senhor viu em nós alguma habilidade, algum potencial? O Senhor viu em nós capacitação? Aí quando eu olho para o texto e vejo o time apostólico que Jesus elegeu para estar com Ele, logo eu entendo que Jesus não escolheu quem Ele escolheu baseado em habilidade, baseado em capacitação, baseado em potencial. Jesus não teve isso como critério, porque se Jesus tivesse isso como critério, Ele não iria escolher o time que Ele escolheu. Ele ia se direcionar para a alta posição de Israel. Ele iria escolher os saduceus, os fariseus, os escribas. Pregador, nem sei o que é isso. Basicamente eram os líderes religiosos da época, os mestres, os doutores, peritos, especialistas, homens capacitados, habilidosos.
estudados, aqueles que ocupavam a elite de Israel. Se Jesus fosse escolher alguém baseado em habilidade, baseado em capacitação, Jesus não ia escolher o time que ele escolheu. Jesus ia escolher essa elite, essa autoposição. Mas o que me parece quando eu olho para os evangelhos, Jesus não olhou para esses homens e Jesus não ligou para a habilidade ou a capacitação que eles tinham. Pelo contrário, eu vejo Jesus andando na beira da praia, olhando para um barco, e dentro do barco tem dois irmãos, Pedro e André, que estavam lavando a rede. Aí Jesus olha para aqueles dois homens, pescadores, que a sociedade não dá muita credibilidade. Não eram homens admiráveis, não era alguém que você olhava e diria, quero imitar, quero ser como eles. Não, mas é para esses homens que Jesus olha e diz para eles, vinde após mim, que eu vou fazer de vocês pescadores, não de peixes, mas pescadores de homens. Pedro, André, que eram simples, deixam tudo para trás, começam a seguir Jesus. Alguns passos adiante, Jesus também olha, tem mais dois irmãos dentro de um barco, junto com seu pai e com seus empregados. Quem são esses, Daniel? Tiago e João. Jesus repete para eles as mesmas palavras que repetiu para o casal de irmão anterior. Eles largaram as redes, largaram o pai, largaram os empregados e começaram a seguir a Jesus. Quando você olha para o time apostólico, pastora, você não vai ver homens habilidosos, capacitados, com potencial. Pelo contrário, você vai ver homens simples, que não tinham muita credibilidade na sociedade. Homens com personalidades diferentes, cada um com uma identidade difícil de lidar. O temperamento era fleumático, era sanguíneo, era colérico. Por exemplo, quando você olha para Tiago e para João, o próprio Jesus os apelidou de filhos do trovão. Pregador, por quê? Porque tinham um pavio curto, eram explosivos, temperamentais. Pedro então nem se fala, eu acho que nem pavio tinha. Você vê isso no Getsemane, quando os soldados vieram prender Jesus, Pedro saca da espada, ele acerta a orelha. Mas diga aqui entre nós, ele não queria acertar a orelha, é porque no desvio Malco se desviou e pegou na orelha, mas ele queria acertar a cabeça. Foi esse tipo de pessoa que Jesus escolheu para estar com ele. Daniel, por quê? Porque a obra de Deus não depende da capacitação humana, da habilidade humana, dos recursos humanos. Jesus escolhe aquele que não tem credibilidade, não tem capacidade, não tem potencial, para mostrar a obra que eu tenho para fazer na tua vida. Não depende de você, mas depende daquilo que eu vou realizar em você. Eu vou te transformar, eu vou fazer você crescer, eu vou te conceder habilidade, eu vou te dar o potencial necessário, eu que vou te dar as ferramentas para você exercer o chamado que eu tenho na tua vida. Quando eu olho para os evangelhos, irmãos, eu vejo em João 4, Jesus fazendo de uma mulher de má índole uma missionária que converteu toda uma cidade. Quando eu olho para o Marcos 5, eu vejo Jesus fazendo de um endemoniado de Gadara um homem que se tornou um proclamador das maravilhas de Deus. Quando eu olho para Lucas 19, eu vejo Jesus entrando na casa de um homem pecador, considerado traidor de Israel, e fez dele um homem que proclamou as bênçãos e as maravilhas de Deus. Aí quando você diz assim, pregador, eu não posso, eu não tenho, eu não sou, eu não tenho capacidade, eu não tenho potencial, eu não tenho habilidade, então eis aí, você mesmo, irmã, você mesmo, irmão, que é um candidato perfeito para Deus escolher, capacitar, dar potencial, levantar nessa terra para proclamar as maravilhas dele na tua vida. A primeira coisa é Jesus que escolhe. A segunda coisa, qual é o critério? É habilidade? Não, é a vontade dele. Escolheu os que ele quis.
Logo, não existe mérito em quem é chamado. O mérito é para aquele que chama. Ele escolhe aqueles que não são para confundir os que são. Ele escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Sabe qual é o nosso problema? É que no começo a gente reconhece: eu não era nada, Jesus me escolheu, e hoje eu sou o que sou pela graça dele. O nosso erro, a nossa incoerência é de, depois de um certo tempo de caminhada, fazendo a obra de Deus, sendo reconhecido, a gente começa assim a se achar, começa a querer aparecer, o nosso coração começa a inchar, aí a gente pensa que está crescendo, mas na verdade a gente está inchando. E crescimento é natural, é saudável, mas inchar não. Inchar quer dizer que você está doente. Eu vejo muita gente que no começo era humilde, que muita gente no começo era quebrantado, mas depois de um tempo começou a se achar, começou a querer ser promovido, começou a querer ter atenção, começou a se inchar. Mas eu creio numa geração que entendeu que foi Jesus que escolheu, e não escolheu baseado na capacidade que você tinha, mas a capacidade que você tem hoje foi Ele que te deu. E vai permanecer humilde, vai permanecer quebrantado, vai permanecer submisso à vontade dEle, à presença dEle. Igreja do Senhor, não perca na caminhada a sensibilidade da presença de Jesus. Você vai ser usado por Ele, Ele vai te levantar com autoridade, com graça nessa terra, mas permaneça humilde, permaneça submisso, permaneça quebrantado, permaneça sensível à presença dEle na tua vida. Mas qual é o propósito do chamado? É Jesus que escolhe, baseado na vontade dEle, não na minha habilidade. A pergunta é agora: Jesus, qual é o propósito do chamado? Aí o texto diz que os chamou para que estivesse com Ele, depois os mandasse pregar. O primeiro chamado de Jesus na vida de alguém não é ministerial, é relacional. Ele não chamou os discípulos primeiro para pregar, fazer maravilhas, realizar proezas. Não, antes de ir, eu os chamei para que vocês estejam comigo. É por isso que antes de Jesus dizer ide e pregai, Ele disse vinde, todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Daniel, agora eu posso ir? Não, depois de vir, vinde após mim. Aonde eu pisar você pisa, aonde eu entrar você entra, da onde eu sair você sai. Você vai aprender comigo na caminhada. Eu não te chamei primeiro para ir, eu te chamei primeiro para vir. E depois que você vim após mim, para que você me imite, para que você aprenda comigo, para que depois de um tempo de treinamento, você então esteja capacitado, com a capacitação que eu te dei, de ir e pregar o meu evangelho. Nós não podemos trocar essa ordem, igreja. Tem muita gente que coloca ministério na frente do relacionamento com Deus, e deve ser o contrário. Primeiro é relacionamento com Deus e depois ministério, porque a mensagem que você tem para pregar de Jesus deve ser a consequência do teu tempo de qualidade com Ele dentro do quarto. Não se levante para estar diante das pessoas se primeiro você não se prostrou para estar diante de Deus. Tem muita gente que eu vejo por aí que coloca ministério na frente da relação com Deus. A pessoa não lê mais Bíblia, a pessoa não ora mais, a pessoa não se consagra, mas quando o pastor Eduardo diz assim: você vai ter oportunidade à noite, aí ela lembra de ler a Bíblia, ela lembra de orar, ela lembra de se consagrar. Por quê? Porque ela baseou a relação dela com Deus no ministério. Ela só ora se for pregar, ela só ora se for cantar, ela só lê a Bíblia se tiver oportunidade, ela só se consagra se tiver um trabalho. Ela não faz motivada pelo amor a Deus, ela faz baseado no ministério que ela tem. Mas eu creio numa geração que Deus está levantando, que entende que a ordem não pode ser invertida. Deus tem um ministério para você, Deus tem um chamado para você, mas antes de trabalho para Deus, existe uma vida no secreto
direto com Deus. Não troque essa ordem. É por isso que você vê Jesus, que nessa altura já estava famoso, a popularidade dele estava crescendo, mas Marcos 1,35 vai dizer que Jesus, mesmo com uma agenda apertada, uma agenda cheia, ele não abria mão de estar a sós com o Pai. Ele acordava cedo, o texto diz, ainda escuro, se desviava para um lugar deserto e ali orava. Os discípulos acordavam, iam até ele e diziam: mestre, aonde estava? Aflitos te procuravam. Aí Jesus dizia: agora sim, levantemo-nos, vamos às cidades vizinhas, para que ali pregue. Mas perceba, Jesus primeiro não começa o dia pregando, exercendo o ministério. Ele começa o dia a sós, dando prioridade para o relacionamento com o Pai. Então Deus te chamou, Deus tem um chamado na tua vida, irmão e irmã. Deus tem um ministério lindo para você, mas não troque essa ordem. Antes de ministério, existe relacionamento com Deus. Antes de trabalho para Deus, priorize a tua vida com Deus. Isso é muito bem exemplificado quando a gente vê Jesus entrando na casa de Marta e Maria, e nós vemos ali duas realidades. Maria, quando vê Jesus entrar, ela larga toda a obra, ela se prostra aos pés de Jesus. Maria aparece 3 vezes na Bíblia, e as 3 vezes que a Maria aparece, ela está aos pés de Jesus. A Marta, ao contrário disso, ainda que bem intencionada, com uma boa motivação, ela está fazendo a obra para Jesus, mas ela não quer estar com Jesus. E isso me assusta, pastor, porque muitas vezes a obra de Deus me deixa surdo para a voz de Deus. Igreja do Senhor, um conselho que eu dou: quando a presença de Jesus entrar na casa, quando Jesus se fazer presente na casa, é Ele que é a prioridade. É a relação com Ele que vem em primeiro lugar. É por isso que o chamado dele primeiro não é ministerial. O primeiro chamado de Jesus é relacional. O texto diz: chamou a ele aqueles que ele quis, para que estivessem com ele e depois o mandasse a pregar. E Jesus agora com os discípulos vai exercer uma relação, pastor, de discípulo e mestre, mestre e discípulo. Jesus escolheu um time problemático. Ele tem um tempo de aproximadamente 3 anos para ensinar, para transformar esses homens, para dar continuidade na obra que ele começou aqui na terra. Esses discípulos de Jesus têm uma promessa, me pergunta qual? Vocês farão obras maiores do que eu. Os discípulos, quando ouvem isso, ficam assustados. Ele ensina aos ouvidos, mas ele também ensina aos olhos. Repito, Jesus ensina aos ouvidos falando, mas Jesus também ensina aos olhos fazendo. Pregador, não entendi. Jesus explicava falando, mas ao mesmo tempo fazia para corroborar aquilo que ele estava dizendo. Não havia uma desconexão daquilo que Jesus falava daquilo que ele fazia. Não havia um espaço daquilo que Jesus fazia para aquilo que ele falava. Sabe quando é que as pessoas lá fora vão dar credibilidade para aquilo que nós estamos falando? Quando elas olharem para nós e ver que aquilo que nós estamos fazendo tem conexão com aquilo que nós estamos falando. Não pode haver uma desconexão, mas deve haver uma ligação entre aquilo que eu prego, aquilo que eu ensino, aquilo que eu verbalizo com o meu estilo de vida. Mais preocupado com levantar você para pregar, Jesus quer levantar para você para viver um estilo de vida que glorifica o nome dele. Sabe qual é a missão que você tem, jovem? De ser sal, de ser luz. Para que, pregador? Para que as pessoas vendo
vendo, não ouvindo, vendo as suas boas obras, glorifiquem ao Pai que está no céu. É por isso que é importante pregar, verbalizar. Nós somos pentecostais, nós até gritamos, mas mais importante do que gritar num culto de 3 horas, é a gente viver a palavra que foi pregada no culto, na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira, na sexta-feira, no sábado. Não existe trégua, as pessoas estão nos lendo. Tem muita gente que nunca vai abrir uma Bíblia para estudar, mas tem gente que vai ter contato com a Bíblia ao ver o estilo de vida que você tem. É por isso que Billy Graham disse: nós somos a Bíblia que o mundo está lendo. Tem muita gente, igreja do Senhor, que nunca vai entrar numa igreja para ser convertido. Tem muita gente que não vai ser convertido num panfleto de evangelismo, mas tem muita gente que vai ser convertido ao olhar para você e ver o estilo de vida que você tem, e o contato que essa pessoa vai ter com Deus, não é numa pregação na igreja, não é no evangelismo na rua, mas é vendo o estilo de vida que você tem, glorificando a Deus. Sabe como eu vejo isso na Bíblia, pastor? Daniel, na Babilônia, o rei Dário mudou a lei por aquilo que ele viu Deus fazer na vida de Daniel. Aí ele disse: no meu reinado, no meu domínio, todos os homens, todos os povos, línguas, tribos e nações vão temer e tremer diante do Deus de Daniel. Ele não fala Deus de Israel, porque ele não sabe a história do Deus de Israel. Ele sabe quem é o Deus de Daniel. Por isso que eu falo para vocês que tem muita gente que não vai conhecer a teologia do teu Deus, que não vai conhecer a Bíblia do teu Deus, mas o contato que essa pessoa vai ter com Deus é aquilo que ela vê na tua vida. Pregador, como isso se aplica no teu trabalho, no ônibus, na faculdade, na escola? Tem muita gente que Deus vai colocar no teu caminho para converter essa pessoa, para convencer essa pessoa, só de olhar a luz que você é, só de olhar o sal que você é nessa terra. Então assuma a tua missão, se posicione no reino de Deus, porque Deus vai entregar um público para você, e esse público vai se converter ao ver a maneira, o estilo de vida que você tem nessa terra. Os discípulos estão andando com Jesus, estão aprendendo com Jesus. Aí de repente Jesus está em cima do barco, ensinando a multidão como mestre. Aí ele começa a contar algumas parábolas. Repita comigo: parábolas. Pregador, o que é parábola? São histórias ilustrativas para evidenciar uma verdade espiritual. Em outras palavras, Jesus era pedagógico. Ele sabia que o público dele era composto de pessoas simples, leigas. Aí ele tinha a habilidade de fazer com que as verdades do reino fosse entendida através de histórias do cotidiano. Dessa forma, até o mais leigo entendia aquilo que Jesus estava dizendo. Jesus sabia se conectar com o público dele. Jesus sabia até mesmo descer o nível da linguagem, no sentido de técnica, no sentido de nobreza, para que as pessoas mais simples pudessem absorver aquilo que ele estava dizendo. Aí Jesus conta a parábola. Ele conta a parábola do semeador, a parábola da semente, a parábola do grão de mostarda. Ele conta um monte de parábola. Aí as pessoas que estão ouvindo estão dizendo: estou entendendo, estou assimilando o que ele quer dizer, eu estou conseguindo absorver o que ele está dizendo. Então Jesus conseguia se conectar com o público. Mas existe também uma outra coisa: as parábolas de Jesus, com a finalidade de revelar as verdades do reino de Deus, também tinha a finalidade de esconder as verdades. Pregador, agora fiquei confuso, é para revelar ou é para esconder? Os dois. Jesus revelava para os pequeninos, aqueles que tinham um coração humilde, quebrantado, que ouvia aquilo que ele estava dizendo com coração submisso, com coração sensível. Para esses Jesus revelava, para esses Jesus demonstrava os mistérios do reino. Mas para aqueles que estavam ouvindo com desdém, com soberba, com orgulho, Jesus escondia, para que se cumprisse aquilo que Isaías diz: para que olhando vejam e não percebam, para que vendo percebam e não entendam. Porque são orgulhosos,
são soberbos. Esse é o perigo, pastores, da gente vir para a igreja pensando que a gente sabe tudo, pensando que a gente já está familiarizado com tudo, pensando que a gente já domina tudo, pensando que a gente já sabe o que vai acontecer num culto como esse. Vai orar, vai cantar, vai ter oferta, vai ter pregação, depois eu volto para casa. Quando a gente chegar nesse nível de coração, se assuste, se repreenda, porque nesse estilo de coração não tem como você ter acesso às verdades espirituais do reino de Deus. É por isso que Jesus disse: graças te dou, ó Pai, porque escondesse essas coisas dos grandes, dos orgulhosos, dos soberbos, e apresentou, manifestou aos pequeninos. E eu quero orar a Deus aqui nessa noite com você, para que o nosso coração continue nessa posição de pequenino, de submisso, de quebrantado, de sensível, para que cada culto como esse seja uma novidade, para que cada culto como esse a gente venha com expectativa, para que cada culto como esse a gente venha com o coração aberto, para receber aquilo que Deus já tem preparado para fazer aqui nessa noite. Aí Jesus então conta parábolas. De repente, um dia cheio de ensino, um dia cheio de aula verbal, começa a chegar a noite. O dia começa a avançar, começa a escurecer. Aí Jesus, que já está cansado de pregar, de ensinar, ele vai agora direcionar uma palavra para os discípulos. Ele não vai falar mais com a multidão, ele vai falar com os discípulos. Para os discípulos ele diz: passemos para outra margem. A aula verbal para a multidão acabou, cessou. Jesus não tem mais parábola para falar para a multidão. A aula teórica para a multidão acabou. Dispensa a multidão, deixa a multidão ir. Mas existe uma ordem, um direcionamento de Jesus para os discípulos. E qual é a ordem? Qual é o direcionamento? Passemos para outra margem. Se a aula para a multidão acabou, cessou, se a aula teórica, verbal, acabou, agora para os discípulos a aula continua, mas agora a aula não é mais teórica, a aula agora é prática. Na área que eu trabalho hoje, eu sou formado em técnico em alimento, e tinha aquelas aulas que a gente ficava na sala sentado, copiando, ouvindo, às vezes dava até sono, mas tinha dia que a aula era no laboratório, aula prática, vai colocar a mão na massa, você vai entender agora na prática aquilo que você ouviu na sala de aula. Jesus encerra o discurso com a multidão, mas para os discípulos, que ele quer forjar, que ele quer ensinar, que ele quer levar ao amadurecimento, para os discípulos, que vai continuar a obra dele, para os discípulos, que tem a promessa de fazer obras maiores, a aula não acabou, pelo contrário, ainda que esteja à noite, nós vamos viver agora uma aula prática. O texto diz que estava à noite. Gente, deixa eu pintar para vocês aqui o cenário. Nós estamos agora no mar da Galileia. Em uma margem está Cafarnaum, é onde Jesus está com os discípulos e a multidão. Na outra margem, a região de Gadara, aonde Jesus quer pisar para fazer uma obra de libertação na vida de um homem. Quando Jesus está aqui nessa margem, ele encerra o discurso para a multidão e direciona uma ordem para os discípulos dizendo: passemos para outra margem. Eu entendo uma coisa: se eu quero ser discípulo de Jesus, se eu quero ser seguidor de Jesus, eu preciso estar preparado para receber ordens de Jesus que a multidão não vai receber. Eu preciso estar sensível para receber ordens de Jesus que nem todo mundo vai receber. É quando você diz assim: eu não entendo o que está acontecendo, eu não entendo porque isso está sucedendo. Posso te explicar? É porque você é discípulo, é porque você é discípula. Tem coisa que Jesus vai poupar a multidão, mas não vai poupar você. Pregador, por quê?
Porque Ele está te ensinando, porque Ele está te forjando, porque tem uma promessa sobre você que Ele quer cumprir. E aquele a quem Jesus quer forjar, Jesus não poupa. Aquele a quem Jesus quer treinar, Jesus não poupa. Eu estou pregando aqui para uma geração de discípulos de Jesus. Eu não estou pregando para uma multidão, eu estou pregando para discípulo. E eu estou aqui inspirado pelo Espírito para dizer para você uma coisa: o que está acontecendo na tua vida é uma ordem de Jesus para você. Por quê? Porque Ele está te forjando, está te ensinando, está te capacitando. Ele está levando você ao amadurecimento espiritual, para que você viva o chamado, o ministério, o propósito que Ele tem na tua vida. Eu já vi Deus poupando muita gente, mas Jesus não poupa aquele que Ele quer forjar. Se tem alguém aqui que quer continuar a ser discípulo e discípula de Jesus, se prepara, porque tem uma viagem para você fazer. Passemos para outra margem. Mar da Galileia. Gente, estava à noite já. Posso falar para vocês os dados? Mar da Galileia, 21 km de comprimento, 11 km de largura, profundidade 50 metros. Dá para se afundar ou não? Dá para se afogar ou não? É nesse cenário que Jesus diz: passemos para outra margem. A aula para eles acabou, para vocês continua. Só que Jesus está cansado, passou o dia todo ensinando. Quando Ele entra no barco para seguir viagem, sabe o que Jesus fez? Dormiu. Ai, Jesus. Sabe o que é interessante aqui, igreja? É uma mensagem muito direcionada para alguém aqui nessa noite. Eles entram no barco. Aí Lucas, que também narrou esse episódio, nos dá uma informação especial. Qual, Daniel? Partiram. Ó, entraram no barco e partiram. Aí eu, pastor, que gosto de fazer pergunta para o texto, lendo a versão do Lucas, eu disse: Lucas, redundante falar que eles partiram. É óbvio que eles partiram. Se eles entraram no barco, é porque eles... Para que dizer que eles partiram, se é redundante? Se a gente logo vai pressupor que eles fizeram isso, é óbvio que eles partiram. Se eles entraram, é para partir. E para que você quer dizer que eles partiram? Aí, enquanto eu estou indagando o texto, o Espírito Santo trata no meu coração: Daniel, porque o óbvio precisa continuar sendo dito. O óbvio deixa de ser óbvio se ele deixar de ser dito. Aí Deus me constrange, Deus me coloca no meu lugar. Sabe qual é a nossa incoerência? Que a gente está vindo para a igreja buscando revelação nova, o extraordinário. E eu creio que Deus tem isso. Não estou pregando contra isso, mas me entenda: enquanto muitas vezes a gente está buscando pelo extraordinário, a gente não está fazendo aquilo que é óbvio. É uma igreja que tem sede do extraordinário, do sobrenatural, e eu clamo para que a gente continue com essa sede. Mas se esse extraordinário está descompensando a gente de fazer aquilo que é óbvio, Deus vai nos trazer para o óbvio, para depois então migrar para o extraordinário. Nós vivemos numa geração que quer o extraordinário, que quer o sobrenatural, que quer o impossível. Eu clamo por isso, igreja. Mas Deus está nos direcionando a olhar: faça aquilo que é óbvio. Você está errando em fazer aquilo que é óbvio. Jesus disse: passemos para outra margem. Entraram no barco e partiram. Óbvio, porque se entrar, mas não partir, não chega. E tem muita gente aqui, ó, em Cafarnaum: pastor, eu tenho uma palavra de Jesus sobre mim. Tem, varão? Tenho. O que Jesus disse? Que eu vou passar, que tem uma outra margem me esperando, que tem um propósito para eu viver. Ah, é mesmo?
O que mais ele disse? Ele falou para mim entrar no barco. Já estou no barco. E agora? Agora eu não sei. Vai! Ai, mas eu não sei, porque está à noite, é perigoso, é arriscado. Eu vou sair da minha segurança, eu vou arriscar o fundamento dos meus pés. Eu não sei. Mas se não tem uma palavra, tenho. Vai se cumprir, eu creio que vai. Então, varão, moça, vai. É por isso que Lucas disse: entraram e... Aí tem muita gente que está em Cafarnaum, com os pés fincados na margem, já tem uma promessa liberada, já tem uma palavra liberada, mas a pessoa não parte, a pessoa não se movimenta, a pessoa não se mexe, a pessoa não vai, e ela está aqui, só cultivando a promessa, que um dia vai se cumprir. Aí Deus está olhando para ela e está dizendo: eu já liberei a ordem, eu já liberei a promessa, eu já liberei a palavra, já tem uma margem te esperando, você precisa fazer aquilo que é. Daniel, Deus não vai me levar não? Não. Daniel, Deus não vai remar não? Para mim? Não, vai não. Vai não. Desculpa, mas não vai. O óbvio é você que faz. Posso aplicar isso? Daniel, tem uma promessa. É mesmo, varão? Tem. Deus falou que eu vou ser empresário. Aí eu creio nisso. E eu vou ser empresário, eu vou ajudar a obra de Deus, eu vou prosperar, minha família vai viver bem. Eu creio, varão. Entrou no barco? Entrei. Estou embaixo da promessa, estou embaixo da palavra. Está fazendo o que para ver isso acontecer? Ah, nada. Não. Foi Deus que prometeu, então Ele faz tudo. Não, não faz não. Não, vai fazer não. Estuda. Se prepara. Pega o remo. Arregaça as mangas. Tem uma viagem para você fazer. A palavra foi liberada, mas quem vai remar, adivinha? É você. Daniel, tem uma promessa. É mesmo, moça? É, Deus falou que eu vou pregar muito. Vou pregar nas 4 nações. Deus vai me levar nos 4 cantos dessa terra. É mesmo? Quer? Já entrou no barco? Já. Estou embaixo da promessa. Estou. Está fazendo o quê? Estou esperando se cumprir. Mas você não vai pregar? Vou. Está estudando a Bíblia? Ah. Quando dá um tempo eu leio, mas eu sinto sono. Eu fico bocejando. Irmã, você vai pregar o que então? Qual vai ser o conteúdo da tua pregação? Você já tem uma palavra. Você já está no barco. E mais, se Jesus está com você no barco, está esperando o que para se movimentar? Está esperando o que para se mexer? Aí Lucas diz: partiram, se mexe. Palavra liberada sem movimento não gera nada. Promessa liberada sem movimentação não acontece nada. Isso é um parâmetro na Bíblia. Se movimenta, se mexe, arregaça as mangas e vai para cima da palavra de Deus sobre você. Eles param, mas tem uma coisa. Vou terminar. O texto diz: antes de partir, deixou a multidão caberia no barco? Então a promessa é os discípulos entrar no barco e ir até a outra margem. Mas antes de ir, tem uma renúncia. O texto diz: deixando a multidão. Sabe qual é o nosso erro? A gente entrou no barco, a gente crê na palavra, a gente quer partir, mas quer trazer a multidão com a gente. Não me desvinculo, não renuncio, quero tentar encaixar isso aqui no barco para ir comigo até outra margem. Aí o texto diz: deixa a multidão. E isso aqui não é simplesmente sobre pessoas, é sobre coisas. Quer viver um chamado, quer viver a promessa, vai exigir de você renúncia, vai exigir de você algum desvínculos, senão você não vai conseguir sair do mesmo
lugar. Abraão, eu tenho uma terra, mas antes, sai da tua terra, da casa do teu pai, para uma terra que eu te mostrar. Noé faz uma arca, ele constrói a arca, vem o dilúvio baixa, uma nova terra é estabelecida, ele leva a arca para essa nova terra, deixa a arca, cumpriu o propósito. Se é a gente, não a arca, vamos fazer um monumento da arca, Arca Church, não sei o que mais. A gente não desvincula, pastor. Cumpriu por um propósito, cumpriu por um chamado, cumpriu por uma finalidade, desvincula. O teu propósito nessa margem foi concluído, tem uma outra te esperando. Então desvincula, renuncie, para que você viva o novo que Deus já tem preparado para você. Eles partem quando está no meio do caminho. Uma tempestade, gente, é 3 metros de altura de água. Eu não consigo nadar aqui, mas quando está aqui eu só fico pulando assim, ó. Eu não sei nadar. Imagina numa tempestade com paredes de água de 3 metros. E tem mais, pastor. Tem 4 pescadores no barco, especialista em mar, que já conheciam o lago, mas ficaram porque está à noite, escuro, está no meio do trajeto, o tempo está mudando, vento soprando, o mar ficando bravio, e Jesus, olha o contraste dentro do barco, uma tempestade extraordinária, tudo escuro, e Jesus dorme. Gente, eu durmo no ônibus, eu sou desses, durmo no trem, durmo no metrô, no carro, mas na tempestade eu não dormiria não. Imagina a água pingando, aquele frio, e Jesus e os discípulos lá, meu Deus, e agora? Acabou o recurso, a habilidade mais não conta, a nossa experiência aqui não vai dar jeito. O único recurso que a gente tem aqui é a nossa fé, é colocar a fé em, e Jesus dorme. Aí os discípulos, a habilidade não conta mais, recurso não dá mais, a experiência de uma vida toda não dá mais jeito, porque tem situações que Jesus vai colocar discípulo assim, vai esgotar os teus recursos para manifestar a fé que você tem. Nada como as situações da vida para evidenciar o tipo de fé que você tem no coração. É muito fácil vir para um culto como esse, levantar a mão e dizer, eu creio, mas Jesus vai colocar discípulo no momento de intimidade, sozinho, para que evidencie o tipo de fé que você tem. O dinheiro não vai dar, a sabedoria não vai dar, recurso não vai dar, experiência não vai dar. O único recurso que você vai ter vai ser a tua. Os discípulos lá, não tem como mais a gente fazer nada. E Jesus, sabe o que eles fazem? Vão até Jesus. Mestre! Por que mestre? Porque é aula. Não te importa que pereçamos? Aí Jesus, gente, o texto diz, despertando. Eu imagino Jesus bocejando, calmo, sereno, despertando. Se é eu e você numa situação dessa, ai meu Deus, quem bateu o carro? Meu Deus, o que aconteceu? Porque a gente com sono vai falar que você nunca falou, Deus, eu perdoo os teus pecados, Deus dorme com Deus. Vai falar que você nunca falou uma coisinha assim, com sono. Perde o controle, perde a noção. Jesus está dormindo tranquilo na tempestade. Os discípulos apavorados dizem, mestre, não te importa que pereçamos. O desespero dos discípulos fizeram eles ir até Jesus. A tempestade fez os discípulos clamar se a tempestade está fazendo você voltar a orar, já cooperou para o teu bem. Quer ver crente orar 3 horas da manhã? É uma tempestade surgir. Faz propósito de 9.000 dias, de madrugada às 3h20 da manhã. Tempestade que aconteceu, os discípulos vão até Jesus, mestre, não te importa? Até Jesus, calmo, despertando, sereno, já mostrando para eles, aquilo que assusta vocês, em nada me pegou de surpresa. Aquilo que deixa vocês aterrorizados, em nada me aterroriza. Despertando, ele vai, vento, mar, e houve grande.
Se houve uma grande tempestade, houve então uma grande... Aí os discípulos olharam para Jesus. Aí o texto diz, verso 41, que veio sobre eles um grande temor. Mas já passou a tempestade, já tem uma grande bonança. Mas é na grande bonança que eles viveram um grande temor. Porque agora o temor deles não é mais pela tempestade. O temor deles é por aquilo que eles viram Jesus, que é maior do que a tempestade, fazer. E Jesus está ensinando eles. Vocês ainda não me conhecem, mesmo andando comigo, vocês não conhecem a minha grandeza, a minha majestade, vocês ainda não experimentaram do meu poder. Eu permiti vocês presenciarem isso, para que por meio disso vocês conhecessem a mim de uma forma que vocês ainda não conheceram. O meu propósito com você, discípulo, com você, discípula, ao permitir você enfrentar tempestades no trajeto que eu mandei você ir, é para que por meio dessa tempestade você conheça uma faceta minha, um lado meu, uma porção minha, que você ainda não conhece. Não é para te matar, não é para te aterrorizar. Você não tem a promessa de morrer numa tempestade, mas de vencer a tempestade. Mas eu uso a tempestade para que o nível do conhecimento que você tem de mim suba. Em Cafarnaum você era um, quando chegar em Gadara você vai ser outro. Por quê, pregador? Por aquilo que ninguém precisa saber, só discípulo viveram com Jesus no trajeto. Aí eles falaram assim: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Cumpriu o propósito, aprenderam a lição, o entendimento sobre quem Jesus é subiu de nível. E esse é o propósito de Jesus para mim e para você. Tem milagre para Jesus realizar na tua casa, tem milagre para Jesus realizar na tua caminhada, mas o propósito do milagre não é o milagre em si. O milagre é um sinal, como diz João, para apontar para aquele que é maior. Deixa eu profetizar na tua vida, levante as tuas mãos se você tem fé para isso. Deus conhece o extraordinário que você precisa. Deus conhece a área que você necessita que Ele atue. Deus sabe aonde é que você está clamando para que Ele se manifeste. E eu declaro em nome de Jesus que Deus vai se manifestar, Ele vai se mostrar, Ele vai agir, mas tenha a responsabilidade quando você receber, para que você entenda que aquilo que Deus vai fazer é apenas um sinal, para levar você a um nível maior de relacionamento com Ele, por aquilo que você experimentou daquilo que Ele fez. Igreja do Senhor, eu prego sobre milagre, mas não para no milagre. Existe alguém que é maior do que o milagre. Que a tua sede, que a tua fome não seja apenas pelo extraordinário, mas seja pelo ó Deus, ó Jesus, que realiza o extraordinário. Receba milagre, receba manifestação de Deus, mas que isso venha produzir um nível de conhecimento maior que você tem hoje da presença dEle. Em Cafarnaum você é um. Quando chegar na outra margem, você será outro. Feche teus olhos. Pai, foi uma mensagem muito direcionada aqui nessa noite, Senhor. E às vezes o Senhor nos pega para ter uma conversa franca, uma conversa mais reflexiva. E eu amo quando o Senhor faz isso, porque é onde, quando o culto acabar, a gente for para casa, isso continue martelando no nosso coração. Eu acredito, Senhor, que nós viveremos as Tuas promessas, o Teu chamado, a Tua missão. Mas o Senhor nos chacoalhou aqui nessa noite, a nos movimentar, a nos mover, a nos mexer, para viver essa palavra que já está liberada sobre as nossas vidas. A minha oração, Senhor, como discípulo e discípula que está aqui,
é que o Senhor abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, para que a gente entenda que o teu tratamento com a multidão é um, mas para aquele que é discípulo e discípula é completamente diferente. Que a gente venha viver, Pai, uma porção do Senhor que a gente nunca viveu antes. Que a gente venha experimentar do Senhor de uma forma que a gente nunca experimentou antes. E eu creio que discípulo e discípula que está aqui vai crescer, vai amadurecer, vai subir o nível da relação com o Senhor e vai viver aquilo que ainda não viveu antes. Esse é o meu clamor, essa é a minha oração, em nome de Jesus. Se você recebe essa palavra, ergue as tuas mãos e aplaude ao Senhor. Ele é maravilhoso. Queridos, existe alguém aqui entre nós que você diz assim: Daniel, por algum motivo dei uma distanciada, virei as costas, fui viver minha vida, mas essa é a noite que eu quero voltar, quero me reconciliar, entendi que eu não tenho vida sem Deus. Ele é a fonte da minha alegria, da minha salvação, da minha vida. Se você está aqui, eu peço que você venha aqui na frente, eu quero orar por você, quero abraçar você. Essa é a noite que Deus marcou para reconciliar contigo. Tem alguém aqui que quer voltar a ter essa posição de discípulo e está aqui nessa noite, nesse culto de adoração, de louvor evangelístico? Tem alguém aqui entre nós que quer retornar, que quer voltar para a casa do Pai, para a presença de Deus? Se o coração está batendo forte, se o joelho está tremendo, essa é uma evidência que Deus está te chamando. Essa é a oportunidade. Não tem, todos estão na graça. Que Deus os abençoe, foi um prazer. Espero não ter os cansado, mas ter sido um instrumento de Deus para o teu coração. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez?